Então, termos intercalados, no caso de naquele dia, a gente usa entre vírgulas, tá? Separar expressões de caráter explicativo ou corretivo, como isto é, a saber, ou seja, ou melhor, tá? Então, são expressões que vêm entre vírgulas. A sua atitude, vírgula, isto é, o seu comportamento na aula merece elogios, tá? Então, quando a gente quer separar expressões de caráter explicativo ou corretivo, a gente usa vírgula. Isto é, a saber, ou melhor, ou seja, enfim. Marcar a omissão de um verbo. Se o verbo foi omitido, é porque ele foi, entre aspas, escondido, tá? Ele não está fisicamente ali, explícito, tá? Então, no primeiro exemplo, eu vou para Natal, ponto. Você, vírgula, para Fortaleza. Você o que para Fortaleza? Você vai, tá? Então, na verdade, a vírgula me ajudou o quê? A omitir o verbo vai. Eu vou para Natal. Você, vírgula, vai. Você, vírgula, perdão, para Fortaleza. O vai, ele foi omitido dessa frase. E eu coloquei, subentende-se vai. Você vai para Fortaleza. Se eu falei que eu vou para Natal, eu não posso você come em Fortaleza, não é isso. Tá? Tem que ter uma coerência dentro daquilo que eu estou falando. Para isolar o vocativo, né, como nós já vimos na semana passada, a ordem, vírgula, meus amigos, é a base do governo. O vocativo aí é meus amigos, tá? Lembrando que o vocativo é um chamamento, uma interpelação, enfim. Para isolar o oposto, explicação de um termo. Então, Jericoacoara, vírgula, uma das mais belas praias do Brasil, vírgula, fica no Ceará. Então, eu estou isolando qual é o oposto aí? Uma das mais belas praias do Brasil. O que eu fiz? Eu fiz uma explicação a respeito de quem? Jericoacoara, tá? Então, Jericoacoara, uma das mais belas praias do Brasil, vírgula, fica no Ceará, ok? Ponto e vírgula é usado, entre outros casos, para separar os diversos itens de enunciados enumerativos em leis, decretos, portarias, etc. E aí eu coloquei apenas um exemplo. O ensino, então, o ponto e vírgula, ele é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, tá? Então, ele é utilizado mais em textos voltados para a área da advocacia, tá? Em leis, né? As leis que nós temos, por exemplo, artigo 1º, artigo 2º, tudo com ponto e vírgula. Artigo 1º, ponto e vírgula. Artigo 2º, ponto e vírgula, e assim sucessivamente, tá? Então, usado, entre outros casos, para separar os diversos itens de enunciados enumerativos em leis, decretos, portarias. Então, aí o exemplo que eu dei foi o ensino fundamental 2, que é aquilo que vocês cursam, né? Que estão terminando ainda de cursar. Então, o ensino fundamental 2 é composto por 2 pontos. 6º ano, ponto e vírgula. 7º ano, ponto e vírgula. 8º ano, ponto e vírgula. 9º ano, ponto. Que é para fechar. Tá? Então, eu enumerei, né, os anos que compõem o ensino fundamental 2. Tranquilo? Então, uso aí o ponto e vírgula. O ponto e vírgula também é utilizado para separar orações que já venham, entre aspas, quebradas no seu interior por vírgula. Os espelhos são usados para ver o rosto, ponto e vírgula. A arte, vírgula, para ver a alma. Então, eu separei as orações, né, que elas já vinham quebradas no seu interior, né, pela vírgula. A vírgula, ela já aparecia na frase. Então, eu utilizo o ponto e vírgula para evitar de utilizar a vírgula novamente, tá? A gente dá uma pausa um pouquinho maior e utiliza o ponto e vírgula para fazer essa marcação. 6. 2 pontos. É usado para dar início à fala ou citação de outra pessoa. Juliana respondeu. 2 pontos. Se eu vou dar início à fala de alguém ou à citação de alguém, eu uso 2 pontos. Dar início a uma sequência que explica, esclarece, identifica, desenvolve ou discrimina uma ideia anterior. Descobrir, a grande razão da minha vida. 2 pontos. Você. Eu fiz aí um esclarecimento, tá? Já lhe dei tudo. 2 pontos. Amor, carinho, compreensão, apoio. Então, o que eu fiz? Eu discriminei aquilo que se refere ao tudo. Eu falei pra vocês, já lhe dei tudo, mas tudo o quê? Aí eu vou enumerar. Essa enumeração, antes de eu iniciar essa enumeração, eu coloco 2 pontos para fazer para discriminar os itens que se referem ao tudo. O resultado não podia ser outro, 2 pontos.
fomos chamados à diretoria. Então ele fez um esclarecimento. O resultado não podia ser outro. Que resultado? Nós fomos chamados à diretoria. Então depois de outro nós colocamos 2 pontos, ok? 7 aí, aspas. As aspas são empregadas para isolar citação textual de outra pessoa. Então, se dentro do meu texto eu vou utilizar a fala de uma outra pessoa, aquilo que outra pessoa escreveu ou falou, eu marco essa fala, essa escrita por meio das aspas. Então, como afirma Caio Prado Júnior em História Econômica do Brasil, 2 pontos, abre aspas, a questão da imigração europeia do século XIX está intimamente ligada à da escravidão. Essa frase foi uma frase de quê? De quem? De Caio Prado Júnior. Então eu transcrevi, eu peguei essa frase de alguém que já existe. Então ela precisa vir entre aspas. Isolar, próximo item, isolar palavras ou expressões tais como gírias, expressões populares, estrangeirismos. Estrangeirismos são palavras de origem estrangeira, tá? Então se a gente quer falar uma gíria, e nos textos que a gente faz de redação, isso não é muito interessante de utilizar não, tá? A gente tem que procurar traduzir aquilo que realmente a gente quer dizer. Tá? Mas quando a gente quer escrever um texto, uma gíria, uma expressão popular, ou mesmo uma palavra que vem de fora, a gente utiliza aspas para isso. Onde você, entre aspas, descolou essa roupa? Tá? Não é descolar de algo que estava colado, não. Mas onde é que você conseguiu essa roupa? Então a gente usa descolou entre aspas. Hoje em dia precisa estar muito tempo aos hackers. Não é uma palavra da língua portuguesa, então a gente usa aspas para marcar. Na letra C, mostrar que uma palavra está sendo utilizada em sentido diferente do habitual, geralmente expressando ironia. O atendimento na lanchonete foi rápido. Meu sanduíche chegou exatamente 45 minutos depois do pedido. Então aí eu utilizei o quê? Uma ironia. Então o atendimento na lanchonete, entre aspas, foi rápido. Esse rápido, ele realmente foi rápido? Não. Ele agiu de ironia dizendo que o quê? Que demorou muito para chegar, tá? Por fim, dentro das aspas, a gente ela serve para dar destaque a uma palavra ou expressão. Já entendi o porquê do seu projeto, só não percebo como executá-lo. Você quer destacar uma palavra, você pode usar as aspas, tá? Vocês podem, na verdade. Travessão. Marca a mudança de interlocutor, ou seja, da pessoa que está falando nos diálogos, e destaca o termo intercalado. Se eu falo, bom dia, Marcos, uso aí, antes do bom dia, eu uso o travessão para marcar a fala. Bom dia, Marcela, também uso o travessão, tá? Para marcar a fala de alguém. Quando eu quero fornecer uma explicação, né, destaco o termo intercalado também, ou seja, intercalado que está ali no meio, tá? O ministro, aí eu coloco uma travessão, profundo conhecedor do mercado internacional, coloco outra travessão para você fechar essa estrutura. Está consciente das dificuldades. Então é um termo, é uma informação que pode ser retirada, mas que eu quis fornecer a mais. Essa informação a mais eu coloco entre 2 travessões, tá? Se eu coloquei no início, eu preciso colocar no final também, tá? A não ser que esteja fechando uma frase, tá? Se tivesse no final, eu ia colocar só o do início mesmo, tá? Reticências. As reticências são utilizadas para marcar a suspensão de um pensamento ou para marcar uma fala quebrada e sem nexo, própria de quem está nervoso ou inseguro. Então, as reticências, elas marcam a suspensão de um pensamento, tá? Ou marcam a fala, sei que não tem muito nexo, porque a pessoa está nervosa, enfim. O primeiro exemplo, não vou dizer mais nada. Você já deve ter percebido que ele suspende o pensamento, aspas aí, tá? Depois de um instante, Carlos lançou lá, e aí a gente pode botar reticências, a gente usa os colchetes para dizer que algo foi escrito, já tinha algo escrito lá, tá? Não sei, talvez, logo te digo. Então a gente utilizou aí as reticências, tá? A gente marca a suspensão de pensamento, até mesmo, muitas vezes a gente tá nervoso, inseguro, ai, não sei, quero fazer, será que agora? Então a gente vai marcando aquilo que a gente quer dizer, a nossa insegurança, o nosso nervosismo, enfim, a gente suspende o nosso pensamento por meio das reticências. A gente também utiliza as reticências e aí dentro dos colchetes ou dos parênteses a gente coloca o colchete
colchetes, por favor, que eles são aqueles... A gente coloca aqui dentro, tá? Ou dentro dos parênteses, é mais incomum usar parênteses, é mais comum usar os colchetes, tá? Por exemplo, a gente indica que uma parte do texto foi omitida, ou seja, foi ocultada. As reticências, nesse caso, são colocadas dentro dos colchetes ou parênteses. Quando, por exemplo, eu estou citando um texto, para eu não ter que escrevê-lo todo, transcrevê-lo, ou seja, escrever novamente aquele texto, eu coloco os colchetes numa determinada parte dizendo que tem uma informação ali, tá? Mas eu peguei algumas partes que me interessavam mais. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços. E aí, aqui dentro desse nosso exemplo, foi utilizado dessa forma. Ou seja, tem mais coisas escritas ali e o que eu quero é destacar o ponto, o parágrafo terceiro, tá? Mas aí é só acompanhar a folhinha para vocês verificarem com mais facilidade. E pra gente fechar, parênteses. Eles servem para isolar explicações, indicações ou comentários acessórios. Comentários acessórios são aqueles que podem e não fazem falta, eles podem ser retirados da frase. Ela, abre parênteses, perdão, a rainha é a representação viva da bondade. Então, quando eu quero é ótimo, quando eu quero fornecer uma explicação a mais sobre alguém que está ali, né, para que outra pessoa fique sabendo, a gente usa os parênteses, ok? A gente quer isolar uma informação, uma indicação, enfim. E aí a gente usa os parênteses, ok? Bom, oitavo fechamos. Façam os exercícios para que a gente corrija na próxima semana. Tranquilo? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.